Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com o seu coração. Somos todos bem-vindos e acolhidos em amor à presença do Todo-Poderoso para vivermos juntos um tempo de paz, bênçãos e edificação espiritual. Um tempo de fé e devoção tem início o culto do Senhor. Neste segundo domingo do tempo do Advento, um novo ano litúrgico, um novo ano celebrativo se inaugurou para toda a cristandade, com este tempo em que a igreja vai se preparando para a festa do Natal, para uma vez mais comemorar o nascimento de Jesus Cristo e refletir sobre o seu poderoso significado para a história de todos nós. Estamos alegres, o nosso coração está em festa, luminoso, com a luz que advém do Deus menino. E para tudo isto que segue, cumpre-nos nos prepararmos. Usufruamos, então, de um momento de introspecção, de reflexão, de preparo mesmo para tudo o que virá, um tempo em que somos conduzidos pelas habilidosas mãos e a arte, a música da nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Ouçamos, então, ao prelúdio. Fechemos nossos olhos e elevemos nossos corações ao alto em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como somos felizes em estar em Tua presença neste momento em que iremos refletir na Tua palavra, Deus. Tu que és majestoso, Tu que és digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Senhor, Tu és magnífico, majestoso, Tu és santo, santo, santo. Nós lhe rendemos toda a adoração por quem Tu és, nós lhe rendemos todo o louvor por tudo que Tu fazes em nossas vidas, por todos os milagres que nós vivemos. Nós rogamos, Senhor, aceite a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Dai ao Senhor louvor, é a obra coral de Camille Saint-Saëns, do seu Oratório de Natal, entoada pelo coro Aidéia Moraes, com acompanhamento da organista Gisele Santana. Vamos unir os nossos corações ao do coro e em espírito participamos em oração do seu canto, louvando a Deus, glorificando a sua salvação. Ao
eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos visitando as páginas do Antigo Testamento. Hoje vamos ao texto do profeta Isaías. Vamos ao livro de Isaías, no seu capítulo de número 11, texto indicado pelo Lecionário Cristão para este segundo domingo do tempo do Advento. Estamos no Antigo Testamento, estamos no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 11. A nossa leitura se estenderá do versículo 1 ao versículo de número 10. E ela dialoga com este tempo litúrgico que estamos vivenciando, o tempo do Advento, a nossa expectativa pela chegada do Messias. Estamos em Isaías capítulo 11, versos de 1 a 10, dizem-nos assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto lido nos fala da esperança que acalentamos todos nós e que aponta para Cristo Jesus e para Ele somente, pois Ele, o Filho de Deus, é aquele que traz consigo o reino do Senhor, um reino de justiça, de bondade, de amor, que varre para longe da existência toda a treva e cobre-nos com a sua infindável luz. Nesta hora, encorajados pela palavra lida, buscamos ao Senhor e confiamos a Ele os nossos cuidados. Sim, a Ele que é a razão de toda a nossa esperança, o fundamento de toda a nossa fé. Vamos colocar nas suas mãos divinas os nossos corações, com os anseios todos que carregamos conosco, e fazê-lo na certeza de que Ele está sensível ao que se passa nas nossas vidas e pronto para vir ao nosso encontro, coroando-nos com a sua graça e a sua misericórdia, com o seu cuidado e o seu amor providente. Se você puder onde está, feche os seus olhos agora, baixe a cabeça, coloque-se de joelhos, se lhe for possível fazer assim. E guarde alguns momentos de silêncio para conversar com o Pai Celeste no íntimo do coração, fazendo em nome do seu unigênito Filho e na certeza da resposta que é fiel. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos, pois um dia enviaste a este mundo o teu Filho Jesus, e por meio dele outorgaste-nos a remissão de nossos pecados, a salvação
e a vida perenal. Pois na pessoa de teu Filho te fizestes homem, encarnando-se e habitando conosco, levando sobre si o fardo de nossa humanidade, tomou também sobre si o fardo de nossas culpas. E, ainda que sendo inocente, tomaste o nosso lugar enquanto pecadores, morrendo a nossa morte para legar-nos a tua vida. Bendizemos-te, pois o Espírito Santo que é teu e habita os nossos corações, testifica a nós acerca dos méritos alcançados por Jesus Cristo em nosso favor, acerca do perdão que nos é concedido, acerca da lavagem por meio do sangue do bom Cordeiro, mediante a qual nos tornamos alvos como a neve e livres de toda mancha, somos habilitados a toda sorte de boa obra para a glória do teu nome e no serviço à causa do teu reino. E assim, ensejamos-te toda a nossa gratidão, fazendo-o infinitamente e rogando-te que continues sendo conosco e dando-nos direção segura para que prossigamos em retidão e justiça diante dos teus olhos nesta jornada que empreendemos após os passos de Cristo Jesus. Esta é a oração que fazemos no nome santo do teu Filho, nosso bendito Salvador. Amém. É chegado o momento de ouvirmos o coro Aidéa Moraes entoando Em Silêncio Toda a Carne, de Gustav Holst, sob a regência do reverendo José Mirabeau e no órgão a nossa querida Gisele Santana. Ouçamos o coral.
longo de todo este tempo do Advento, o Conselho da Igreja lembra você que a festa do Natal está associada à prática da troca de presentes. Essa é uma tradição antiga e que serve para nos recordar de que o grande motivo da festa é precisamente este presente de valor inestimável que nos foi dado por Deus na pessoa de seu Filho Jesus. E olha, é lindo quando nós nos empenhamos em presentear aqueles a quem amamos e assinalamos deste modo o reconhecimento do significado daquilo que graciosamente recolhemos das mãos divinas. Mas perguntamos a você, você já se ocupou do presente que encaminhará a sua igreja? Sim, a sua comunidade de fé, que tem sido uma bênção na sua vida e na vida de muitos. Ela, por certo, não deve ser esquecida. E o seu presente, ele será do tamanho que Deus mesmo colocar no seu coração, ele possibilitar. E para entregá-lo é muito fácil, porque você pode servir para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a essa finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja e por meio destes pode fazer o seu Pix, a sua transferência, tudo de forma muito prática e segura. Participe. Não se esqueça da sua igreja, dedique a ela um presente neste Natal e expresse assim a sua alegria e gratidão pelo presente maior, que é Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o coração ao alto, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, muito te agradecemos, porque é pela tua graça, pelo teu favor, que podemos tomar parte neste mover. A entrega de dízimos e ofertas é, por certo, cara ao coração de toda a cristandade. Reconhecemos nela uma oportunidade dada por ti mesmo, por meio da qual expressamos a nossa gratidão e fidelidade para contigo. E a nossa súplica é que acolhas as ofertas, os dízimos, os presentes encaminhados pelo teu povo aos cuidados desta instituição. Que nas tuas mãos estes bens venham a prosperar e multiplicar-se, servindo sempre ao cumprimento da tua vontade santa. Abençoa também a cada dizimista, a cada ofertante, para que nada jamais lhes falte e para que tenham sempre olhos espirituais capazes de discernir o teu agir nas nossas vidas e corações generosos e agradecidos para que doem-se com liberalidade também. Esse é o nosso desejo, a nossa oração feita em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos visitando mais uma vez as páginas do Antigo Testamento, desta feita o livro dos Juízes. Vamos juntos ao livro dos Juízes, vamos ao seu capítulo de número 14. Se você tem uma Bíblia consigo, o meu pedido é que abra em Juízes, no capítulo 14, e deixe o texto aberto e acessível nesta página ao longo de toda a nossa reflexão, porque a minha intenção é caminharmos com a leitura aos poucos, apreciando os seus detalhes, as suas nuances, e para isso é mais que desejável que você tenha o livro assim, acessível para consultá-lo. Se isso não for possível, não se preocupe, porque estaremos sempre lendo o texto para você e ajudando você a acompanhar o seu desenvolvimento na medida de nossas possibilidades. Hoje estamos visitando um texto que marca o momento inicial da caminhada de um dos chamados juízes maiores de Israel. Esta rubrica não tem relação direta com o seu valor inerente. Não é que estas figuras sejam grandiosas e maiores do que as demais. O que ocorre é que
o livro dos Juízes gasta um pouco mais do seu espaço com alguns personagens do que outros. E estes, que têm um espaço maior dentro do livro, ficaram apelidados assim, juízes maiores, à semelhança do que ocorre também entre os profetas, que são distinguidos entre profetas maiores e menores, tão somente pela quantidade de textos que está atrelada a uns ou outros. O tempo dos juízes era um tempo em que o povo de Israel vivia organizado como uma federação de tribos. As tribos estavam ali alocadas no território de Canaã, cada uma delas com uma fatia territorial e eram lideradas pelas suas próprias lideranças locais, as lideranças tribais. Ou seja, não havia um líder que pudesse reunir todas as tribos debaixo de um só comando, sob uma só bandeira. Mas havia momentos em que inimigos em comum forçavam as tribos a unirem esforços. E, em geral, isso se dava debaixo da liderança de uma figura carismática, alguém a quem Deus levantava e capacitava para esta finalidade. E essas figuras ficaram conhecidas como os juízes, aqueles que traziam justiça ao povo em nome de Deus. Uma destas figuras, talvez uma das mais populares dentre os juízes de Israel, é precisamente a figura de Sansão, uma figura luminosa, por assim dizer, que chama a atenção, aliás, algo que coincide em boa medida com o seu próprio nome, já que seu nome, Sansão, no português, no hebraico, Shimshon, deriva da raiz Shemesh, que produz a palavra sol. Mas, ao mesmo tempo, uma figura deveras controversa, como se vê por meio das histórias atreladas a ele. Uma figura, de fato, digna de censura e reprovação sob várias perspectivas. Isso é algo que vamos perceber hoje por meio do texto que estamos apreciando. Mas é importante que, ao lermos os textos bíblicos, não façamos de forma distanciada, como se fossem meros relatos acerca das experiências de pessoas que estão muito distantes de nós no tempo e no espaço e que vamos observando assim de longe. Não, os textos bíblicos antes devem funcionar como espelhos para nós mesmos. E os descaminhos que seguem suas personagens devem servir como alertas para nós, porque somos também falhos, suscetíveis a tropeços e precisamos estar precavidos quanto a isto. Mas veremos também, através desse texto, o modo como, a despeito das nossas falhas e, eventualmente, de nossa infidelidade para com o Senhor, o Deus da graça permanece sendo fiel e misericordioso, até onde lhe apraz. Não nega agir em favor do perdido, pois o faz por amor, e muitas vezes tornará em bem aquilo que era mal, fazendo com que mesmo os nossos descaminhos produzam bons efeitos nas vidas daqueles a quem escolheu por objeto do seu bem-querer. Vamos então ao texto e vamos caminhando com a leitura e fazendo algumas pausas ao longo dela para apreciar os detalhes que queremos destacar. O texto começa em Juízes 14, versículo de número 1, dizendo que desceu Sansão a Timna. Esta informação faz até bastante sentido desde uma perspectiva geográfica, ou seja, o termo que aqui traduzimos por meio do verbo descer está adequado desde uma perspectiva literal. Quando estamos caminhando desde o vale de Sorek, onde está Sansão, em direção a Timna, já caminhando para as margens do Mediterrâneo, estamos de fato
descendo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o verbo descer aqui neste texto funcionará para nós como um marcador em nossa narrativa. Sim, o narrador escolheu deliberadamente esta expressão para empregá-la não meramente no seu sentido literal, mas também, por extensão de sentido, para falar de algo de cunho moral. Perceberemos que, ao longo de todo este relato, a figura de Sansão vai decaindo moralmente. Isto por força das suas escolhas ruins, das suas decisões equivocadas, que trarão sérias consequências, não apenas para ele, mas para terceiros também. Afinal, é desta maneira que funciona o pecado. Ele decorre das nossas decisões ruins. A responsabilidade do pecado é sempre individual e intransferível. Quem responde pelo meu erro sou eu e eu somente. Mas as consequências do pecado, estas geralmente são coletivas. O pecado estraga o mundo e afeta todos que ali estão. Diz o texto que desceu Sansão a Tímina, e para que você perceba as implicações disto, eu devo sublinhar que a cidade de Tímina, para onde Sansão está descendo, acha-se fora do território de Dan, a tribo em que ele está alocado. Tímina já está dentro do território dos filisteus. E há mais de uma geração, os filisteus eram o povo que vinha a afligir continuamente as tribos de Israel. Era um oponente terrível que dominava uma tecnologia até então desconhecida de demais povos. Eles tinham um segredo no emprego da metalurgia que garantia a eles a produção de armas muito mais fortes que as dos seus rivais. E isto fazia com que fossem oponentes imbatíveis. Estavam ali estabelecidos na costa do Mediterrâneo, tomaram aquele território para si, e a região de fronteira com o território dos filisteus era uma região de constantes conflitos e tensões. Mas é para lá que desceu Sansão. E diz o texto que, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, uma moça, ele subiu. Ou seja, voltou para casa e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: eu vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Sansão desceu em direção a Tímina e faz ali uma escolha muito ruim. Ele decide-se por desposar uma das moças daquele povo. É sabido que a Torá, no livro do Deuteronômio, já havia interditado os casamentos mistos em Israel. O próprio Senhor Deus, por meio do seu servo Moisés, falara à nação dizendo: olha, vocês vão se estabelecer nessa terra, a terra de Canaã. Outros povos vivem aí, eles têm culturas diferentes da cultura de vocês, eles têm práticas religiosas diferentes daquelas que vocês conhecem, e vocês precisam se resguardar de todas estas coisas. E dentre as orientações dadas por Deus, essa determinação, que os israelitas não se dessem em casamento com mulheres ou homens destes povos e que não dessem seus filhos e filhas para casamentos assim. Sansão está praticando algo que é deliberadamente contrário à vontade do Senhor. Não faz isso por ignorância, faz isso consciente, é certo. E certamente esta palavra que traz aos seus pais, lembremos-nos de que no contexto do Antigo Oriente Próximo, os casamentos eram acordados entre famílias. Sansão precisa da participação dos seus pais ao longo destas tratativas, mas esta certamente é uma palavra que trará preocupação e desgosto a eles. Verso 3: seu pai e sua mãe lhe disseram:
Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Vê-se desde já que Sansão é um tipo caprichoso, no sentido de que vive pelos seus caprichos, quer ver as suas vontades, os seus apetites saciados, mesmo quando eles são assim reprováveis, dignos de censura ou mesmo condenáveis. Está fazendo aquilo que é contrário aos preceitos que norteiam a vida do seu povo, preceitos pelos quais os seus pais têm buscado viver. Ele não faz caso de desgostar, de ir na contramão da norma que reza pela boa conduta, mas visa tudo submeter ao desejo do seu coração. Verso 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. A leitura desse versículo, o versículo 4, deve ser feita de modo cuidadoso, cauteloso até, porque más leituras eventualmente são feitas a partir desta palavra e conduzem a conclusões indevidas. Alguém poderia ler esse texto nestes termos e interpretá-lo da seguinte maneira: ora, Deus é quem está colocando no coração de Sansão estes desejos, quem está incutindo nele estas inclinações. Se isto fosse verdadeiro, bom, Sansão se veria então isento de responsabilidade e, portanto, isento de culpa. Mas não é isto que o autor bíblico pretende significar. O que ele quer dizer-nos é que tudo o que acontece está debaixo do governo soberano de Deus. Não há nada que escape à sua autoridade. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que o Senhor o permita, e o permita consoante o seu propósito santo. Como isto se dá é, por certo, mistério para nós, mas aqui ecoam palavras como aquela registrada em Provérbios que dirá: Deus criou todas as coisas e até mesmo o perverso para o dia da calamidade. E mais, a Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o cumprimento da vontade divina, vontade esta que é boa, perfeita e agradável para com aqueles a quem amou. Portanto, o que o texto quer nos dizer é que, mesmo que estas decisões sejam equivocadas e mesmo que elas produzam efeitos nocivos na vida de Sansão e terceiros, ainda assim, o Deus misericordioso e providente se servirá delas para fazer das mesmas um canal de bênçãos para os seus. E isto é o que deve nos deixar maravilhados com toda esta narrativa. Mas veja, diz o verso 5, desceu, pois. Mais uma vez, o mesmo verso, o mesmo verbo, a mesma marcação, impregnada de conotação moral. Sansão desceu e agora, diz o verso 5, arrastando consigo seu pai e sua mãe em direção a Tímina. Veja, trata-se de um ambiente hostil, uma cidade povoada pelo inimigo. Não se trata de um lugar onde sejam bem-vindos. Trata-se de um ambiente onde estão postos em risco Sansão e a sua família. E Sansão sabe disso, mas parece não se importar. É movido pelo seu capricho, pela cobiça do seu coração, pelos prazeres e conveniências que almeja para si. E seus pais vão acompanhando. Nós sabemos que pais e mães, por amor, são capazes de sacrificar muitas coisas em favor dos seus filhos. Mas fico me perguntando se não é justamente a condescendência que o pai Manoá e a mãe de Sansão vêm demonstrando ao longo desse relato, se não é justamente esta atitude leniente que produziu no filho
esse comportamento, dando-lhe esta chancela. Pois bem, diz o texto, verso 5, que desceram todos em direção a Tímina, e chegando ali, diz o verso 5, as vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada a ter na mão. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Olha, o texto bíblico é muito compacto. É uma narrativa, sim, por certo. No entanto, os acontecimentos vão sendo narrados de uma tal maneira que parecem suceder-se muito rapidamente. É necessário descompactar o texto para que percebamos a dinâmica dos eventos relatados aqui. Estamos falando de viagens feitas no contexto do mundo antigo, em que ordinariamente as viagens eram feitas a pé. Distâncias grandes são percorridas e por caminhos dificultosos, de maneira que uma viagem simples como esta pode se dar não no curso de alguns minutos ou algumas horas, mas de alguns dias até. O fato é que a família já estava ali nos arredores da cidade de Tímina e Sansão se desprendeu por algum tempo das vistas dos pais. Com o gênio que ele demonstra ter, bom, isto não surpreende. Quer um tempo para estar sozinho, longe da supervisão da autoridade paterna e materna, mas você reparou para onde ele se encaminhou? O texto diz, as vinhas de Tímina, as vinhas, as plantações de uva. Lembremos-nos de quem é Sansão. Sansão, segundo o que relata-nos o capítulo anterior, o capítulo 13, foi uma criança nascida miraculosamente, consoante o anúncio de um anjo que dissera à sua mãe e ao seu pai: esta criança será um nazireu. Um nazireu era alguém que se submetia a um ato de consagração a Deus mediante um voto muito especial e de implicações muito sérias, porque o voto do nazireado impunha ao votante uma série de compromissos e relativos ao seu comportamento e à abstenção de certas coisas, principalmente. 3 observâncias estão implicadas aqui. A primeira delas, o nazireu deveria se abster completamente do consumo de uvas e seus derivados. Não pode comer a fruta, não pode beber o suco, não pode provar o vinho, o mosto, o vinagre, nem qualquer outro produto que advenha daí. Isto porque as uvas, no contexto do Antigo Oriente Próximo, eram um símbolo de prazer, de doçura, de deleite, e a abstenção destes prazeres era um sinal da consagração especial a Deus. Um outro aspecto importantíssimo na conduta do nazireu era abster-se de cortar os cabelos. Na cultura daquele tempo, manter os cabelos bem aparados era um sinal de zelo, de cuidado com a boa aparência. E o nazireu estava então declinando desta vaidade pessoal em favor do seu voto, do seu compromisso de consagração para com o Senhor. Mas, em terceiro lugar, o nazireu deveria se abster completamente do contato com coisas impuras, sobretudo cadáveres, preservando-se da mesma forma como se preservaria um sacerdote em função da sua santidade. O nazireu deveria, por todos os meios, empenhar-se para manter-se sempre ritualmente santo, puro. Ora, o que o texto nos relata é que, buscando estar longe das vistas dos pais, Sansão procura justamente estar nas vinhas. Nós não sabemos o que ele procura por lá, sabemos o que tem lá, as uvas e os seus derivados, e sabemos o que ele encontra, e talvez não seja exatamente o que buscou. Ele se depara com um leão rugindo, pronto para atacá-lo, mas o Deus misericordioso
foi com Sansão. Ele é fiel mesmo para com o infiel e vela por aqueles que são objeto do seu amor. E concedeu do seu espírito a Sansão uma força extraordinária, por meio da qual Sansão rasgou o leão com as próprias mãos. Um feito absolutamente notável, que vai colocando aí no patamar de outras figuras grandiosas da mitologia do mundo antigo, como Hércules, Gilgamesh, entre outros heróis. Mas veja, Sansão, por meio deste ato, incorre em mais um problema de conduta. Sim, porque o nazireu deveria se abster das uvas, manter-se afastado delas, e ele estava ali, em meio à vinha. O nazireu deveria se abster do contato com cadáveres, e Sansão produzira um cadáver no momento em que dilacerara o leão com as próprias mãos nuas. Talvez você traga um atenuante nessa hora e diga: puxa vida, mas foi em legítima defesa. Se ele não fizesse isso com o leão, seria morto por ele. É verdade, o atenuante parece procedente, mas acompanhe o relato e talvez você mude de opinião. O verso 7 diz que ele desceu, mais uma vez, o nosso marcador narrativo, apontando a conduta, o declínio moral contínuo da personagem. Desceu, verso 7, falou àquela mulher, aquela a quem buscava, dela se agradou. Verso 8, e depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. Mas, apartando-se do caminho, se desviando da retidão, foi ver o corpo do leão morto. Aqui não há mais legítima defesa. Aqui há um deliberado gesto de rebeldia e desobediência. É para se manter longe da vinha, é para se manter longe do cadáver. Mas para onde ele vai? Para a vinha. Fazer o quê? Buscar o cadáver. E note, neste cadáver havia agora um enxame de abelhas com mel. Certamente se passaram vários dias, porque deu tempo para as abelhas se estabelecerem ali, produzirem uma colmeia e dentro dela o mel. Ele tomou o favo nas mãos, diz o verso 9, e foi andando e comendo dele, de um alimento que estava inserido dentro de um cadáver, ou seja, impuro, colocando para dentro de si a impureza, como censurava veementemente a prática judaica já desde então. E diz o verso 9 que, chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Você percebeu um detalhe que, por certo, é significativo nesta passagem do texto. Que tudo isso aconteceu e Sansão nada relatar aos pais. Os pais são o olhar que pesa sobre eles, mas ele buscou afastar-se desse olhar e escapar-se a este juízo e não apenas oculta dos pais a verdade, de que negligenciou suas responsabilidades, de que praticamente rasgou o voto que fizeram sobre a sua vida, de que andou em meio à vinha, de que tocou em cadáver, de que o fez mais de uma vez e deliberadamente, de que comeu coisa impura. Ele não apenas faz isto, mas mentiroso e enganador, dá-lhes do mel e eles comeram. O texto nos coloca aqui diante de um fortíssimo contraste entre a doçura que é inerente ao mel e o amargor do desgosto que condutas como a de Sansão, como um mau filho, produzem em pais corretos e amorosos. Verso 10, desceu, pois, mais uma vez, com seu pai, à casa daquela mulher. E fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. As festas de casamento no mundo antigo, as bodas, podiam durar muitos dias e mesmo algumas semanas. Veremos que esta aqui prevê-se durará 7 dias. Verso 11. Sucedeu que, como ouvissem, convidaram 30 companheiros para estarem com eles. Imagine, estamos falando da cidade de Tímna, no ambiente que está dentro do território dos filisteus. A comunidade do entorno é a comunidade dos filisteus. A família da moça é uma família de filisteus. Os filisteus são inimigos declarados dos israelitas. Esse é um ambiente hostil.
em que eles estão cercados por gente hostil, em que Sansão se colocou por livre e espontânea vontade, para o qual arrastou os seus pais como quem não se importa com o bem-estar de quem quer que seja. E ali, verso 12, disse-lhes, pois, Sansão, disse aos convivas, dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se me não puderes declarar, vós me dareis as minhas 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. O que Sansão está propondo é o seguinte, olha, eu vou lançar um enigma e quem adivinhar o enigma vai ser premiado com um verdadeiro tesouro. Sim, porque no contexto do mundo antigo, especialmente do Antigo Oriente Próximo, as roupas de que se faz menção aqui valem qual tesouro. São presentes dignos de serem ofertados a um rei. E Sansão está dizendo, olha, a regra é a seguinte, se vocês acertarem o enigma, eu presentei vocês com um tesouro, que nem sabemos de onde ele iria tirar. Mas, se vocês não conseguirem decifrar o enigma, pagarão a mim um tesouro cada um. E eles se colocam à disposição para ouvi-lo. E então ele lhes disse, verso 14, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Ora, o enigma de Sansão é estranho já desde o início, porque normalmente os enigmas, as charadas, eram formulados, e ainda são, na forma de uma pergunta. Agora temos um enigma que é formulado qual afirmação. Mas note algo que é ainda mais importante. O fato de que este enigma está atrelado ao episódio do leão e à presença dos favos de mel dentro do cadáver. Um episódio de que somente Sansão tem conhecimento, porque ele não contou dessa história para absolutamente mais ninguém. Ou seja, este enigma não é passível de ser solucionado por quem quer que seja. Ele é um mistério praticamente insolúvel. Só mesmo Sansão poderia responder a esta pergunta. E isto é algo de que ele tem plena consciência. Sansão não fez o enigma para que pudesse ser resolvido. Ele fez o enigma para zombar dos seus convidados, para passar-lhes a perna, para tirar proveito deles. E isto não passará despercebido. Diz o verso 14 que em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? Estamos falando dos filisteus. Um povo tremendamente violento, que chegou através do mar e que vinha deixando por detrás de si um rastro de sangue, morte e destruição. Aqueles homens estão aborrecidíssimos com o que aconteceu. Eles já se deram conta de que foram trapaceados e vão à noiva e dizem, se você não descobrir a resposta do enigma, é isto que nós vamos fazer. Nós vamos tacar fogo na casa, vamos queimar a você, vamos queimar a seu pai, vamos queimar tudo que tem lá dentro. A mulher de Sansão, diz o verso 16, chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces, não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse, nem a meu pai nem a minha mãe declarei, porque declararia a ti. Sansão não se importa. Não se importa com a integridade física dos pais, não se importa com a integridade física da moça a quem ele diz amar. O amor de Sansão é de uma natureza muito estranha. Ele, na verdade, deseja e confunde o desejo com o amor, ou mistura ambos deliberadamente, difícil dizê-lo. O fato é que, diz o verso 17, a moça chorava diante dele. Os 7 dias em que celebravam as bodas. Que desgraça, que tristeza! A festa do casamento deveria ser uma grande ode, uma grande celebração do amor e da alegria que dele deriva, mas se convertera em
pranto e iminente luto por conta das escolhas de Sansão, das suas deliberadas condutas, dos caminhos reprováveis que abraçava para si. E ao 7º dia, diz ainda o verso 17, ele lhe declarou o enigma, mas não por amor, não por compaixão, não porque pretendia preservá-la e a sua integridade e dos seus, mas porque ela o importunava. É o que diz o verso 17. Mais uma vez, Sansão age não movido por aspirações elevadas, mas por mera conveniência e capricho. Não quer ser incomodado, não quer ser importunado, então revela o enigma e ela não perdeu tempo, diz o verso 17. Ela declarou o enigma aos seus patrícios. 18. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Eles sabiam a resposta. E sabiam a resposta porque a moça havia revelado a resposta a eles. Sansão tem consciência de que ela é a única pessoa que sabe qual o segredo que decifraria o enigma. Então, retrucou citando-lhes o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Ora, então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele. Note, aqui estamos falando de uma certa capacitação especial, como acontecera anteriormente, em que Sansão viu-se dotado de tamanha força a ponto de rasgar um leão com as próprias mãos. É basicamente o que acontece segunda vez. Ele vê-se apossado de grande força física. E diz o verso 19 que então ele desceu aos Ascalonitas. Mais uma última vez, o narrador emprega o mesmo verbo como marcador narrativo da decadência moral, da contínua derrocada, vertiginosa mesmo, dessa personagem, à luz das decisões que toma, das condutas que abraça. Ele desceu aos Ascalonitas, e os Ascalonitas são os habitantes de Ascalon, que era a principal cidade do território dos filisteus. E ali ele fez o quê? Diz o texto: ele matou 30 homens. 30 homens foram assassinados. Veja, o nazireu deveria se manter distante de cadáveres. Sansão já havia se aproximado de cadáveres 2 vezes, na medida em que mataram o leão e depois voltaram para visitar-lhe o corpo. Agora ele mesmo produz mais 30 cadáveres. E para quê? Para despojá-los das suas vestes. E com estas vestes festivais, ele pagou aos seus convivas por terem decifrado o seu enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele foi-se embora. Subiu, voltou à casa de seu pai. Diz o verso 20, que ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. É um costume do Antigo Oriente, nas cerimônias de casamento, que um amigo do noivo prepare o noivo e o conduza até a sua noiva para as bodas. É o amigo do noivo que está em questão aqui. Os pais da moça, vendo a atitude de Sansão, vendo aquele banho de sangue e, por fim, vendo-o ir embora, entenderam que o acordo do casamento estava desfeito. E a moça não podia ficar envergonhada. Então foi-lhe dado por esposo o amigo do noivo, o companheiro de Sansão. Ora, o texto nos fala, portanto, de uma sucessão de erros, de condutas equivocadas, de atos deliberados de rebeldia e dos efeitos cruentos de todas estas coisas. Muito sangue derramado, muito pranto, muita angústia, muito sofrimento, mesmo num contexto que deveria ser positivo quanto de uma festa, e especialmente de uma festa de casamento. O pecado entra em cena e corrói toda a realidade. Mas
Percebemos em meio a tudo isto o modo como Deus continuava agindo misericordiosamente para com Sansão, a despeito do seu pecado. Percepção que de modo algum deve deixar-nos autorizados à prática pecaminosa. Bom, se Deus continua abençoando, eu estou liberado para pecar. De maneira alguma, não se engane. O que o texto está ressaltando não é de forma alguma uma legitimização à licenciosidade moral, mas a grandeza da misericórdia de um Deus que se mantém fiel ainda quando somos rebeldes. Mas o texto nos mostra como Deus largamente vai se servindo daquilo que é mal e que não é responsabilidade dele, tornando o mal em bem e utilizando todas as coisas e até mesmo estas para abençoar o seu povo. Porque Sansão, sim, com tudo aquilo que lhe é inerente e censurável, ainda assim será um instrumento de Deus para abençoar vidas. A própria história do Senhor Jesus não é diferente, porque ele era santo, santo, santo em sua conduta entre nós, mas o seu caminho foi pontuado pela traição de Judas, pelo julgamento corrupto promovido pelo Sinédrio, pela condenação proferida por Pôncio Pilatos, pelos maus tratos, o espancamento, a tortura imposta pelos guardas romanos, inclusive pela cruz. Mas a despeito de todo esse mal, bom, Deus fez com que essa história redundasse em bem. Afinal, é através de todas estas coisas que nos vimos livres dos grilhões do pecado e passamos do domínio das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. A história de Sansão coloca-nos diante de um espelho mediante o qual somos exortados aos perigos inerentes às nossas escolhas e às opções que fazemos a cada passo da jornada da vida. Mas, sobretudo, ela coloca em evidência a grandeza do amor de Deus e a graça inacessível com que Ele opera em favor de nós. Glorifiquemos a Deus, acolhamos no coração o mistério do seu agir, que Ele continue a nos abençoar. No poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Passando a um tempo de comunicações e avançando para os momentos finais desta nossa celebração, eu quero destacar que neste domingo, dia 7 de dezembro, primeiro domingo do mês, no culto matutino, às 10h30, presencialmente, aqui no santuário, teremos um momento sublime da celebração da Ceia do Senhor. No sacramento eucarístico, comungamos no pão, no cálice, recebendo por meio deste meio de graça dado por Deus o suprimento espiritual que só mesmo o Senhor pode nos conceder, que nos fortalece na fé e nos permite continuar avançando, sempre em frente, com os olhos fitos em Cristo Jesus. Venha estar conosco e participe dessa hora na companhia da família da fé. Destaco também que no próximo domingo, dia 14 de dezembro, segundo domingo deste mês, o coro infanto-juvenil Helen Heinsley, o coro dos pequeninos da nossa comunidade de fé, estará realizando a sua cantata natalina. Nós vamos ouvir a mensagem do Natal, a boa nova da salvação que aponta para Cristo Jesus dos lábios destes pequeninos, dos quais o Senhor tem suscitado o perfeito louvor. Venha estar conosco e participe você também de mais esse momento abençoado e tremendamente abençoador. E no terceiro domingo, dia 21 de dezembro, o coro adulto da nossa igreja, o coro A Ideia Moraes, apresenta também o seu repertório de Natal. Vai ser
uma bênção. E fica o ensejo para que você, em cada uma destas ocasiões, se faça acompanhar de familiares, amigos, convidados, com os quais poderá dividir tudo isso de maravilhoso, que só mesmo o nosso Deus graciosamente nos permite vivenciar, sempre no seio da igreja, no meio da comunidade de fé. Participe, eu vou estar por aqui e certamente esperando por você. Chegamos ao final de mais esse encontro e eu convido você à oração final, que jamais faremos de maneira mecânica, mas pesando cada uma destas palavras que um dia nos foram legadas pelo nosso bom mestre, que é Cristo Jesus. No exercício da fé, corações unidos, numa só voz, digamos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos, hoje e eternamente. Amém.